Hoje, sábado, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 32, 33, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz: Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Pois reta é a palavra do Senhor. As Sagradas Escrituras gostam muito dessa expressão, o caminho reto e o caminho tortuoso. O caminho reto é o caminho dos justos, é o caminho daqueles que seguem a vontade de Deus para a sua vida. O caminho tortuoso é o caminho dos pecadores, dos ímpios, que levam à perdição, à infelicidade. E o salmista hoje nos lembra que para seguir esse caminho reto é necessário meditar, conhecer a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que precisamos para trilhar o caminho reto é conhecer, aprofundar-se na palavra de Deus. E o melhor método para você fazer isso é o método da Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. Nesse método existem 4 degraus, a qual você vai ler as Sagradas Escrituras para, na verdade, ter um encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a palavra eterna do Pai. As Sagradas Escrituras é um meio de Deus falar conosco por meio de sua palavra e nós respondermos a Ele por meio da nossa oração. Então é uma leitura oracional, dialogada entre Deus e o ser humano. E quais são esses 4 degraus? Primeiro, a leitura. Nós precisamos ler o texto repetidamente para descobrir o que o texto diz. Depois de lermos, tentando entender aquilo que o texto diz, o segundo degrau é a meditação, a confrontação do que o texto diz com a minha vida. Quando eu li, eu estava tentando entender a ideia do texto. Quando eu medito, eu busco trazer essa mensagem para a minha vida, atualizando para o meu hoje. Terceiro passo é a oração. Na medida que na meditação eu começo a perceber que Deus falou comigo, que Deus está me interpelando, eu vou responder a Ele. Se Ele estiver me pedindo algo, vou buscar dizer sim ao que Ele diz. Ou se ler a palavra, eu percebo que eu tenho algo de errado, eu peço perdão a Deus. Ou ao ler essa mesma palavra e perceber que Deus me ama, eu vou renovar a minha confiança neste amor e vou agradecer esse amor. Então, essa leitura começa com o entendimento, passa para o coração, vai se tornando um diálogo, um trato de amizade, como diria Santa Teresa de Ávila. E por último, o 4º degrau, a contemplação, que é a obra de Deus na nossa vida, é a ação de Deus, é Deus que opera, que realiza, que às vezes vai dar sinais sensíveis de uma paz, compreensão melhor, às vezes vai nos mover a uma ação em relação aos nossos irmãos, mas é a ação de Deus, é a graça da contemplação, aquilo que Deus realiza em nós. Assim, a nossa aproximação dessa palavra de Deus, que nos ensina o que o caminho reto, como nos ensina o salmista, deve ser de forma oracional, meditada e dialogada. É o que nós buscamos fazer todos os dias aqui neste programa, o Salmo do Dia. Meditar os Salmos pelo método da Lexio Divina. E assim, vamos concluir mais uma vez o nosso programa rezando a segunda estrofe do Salmo 32, 33, que diz: Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Amém.